Olá, Martinha, bem-vinda ao nosso canal novamente. Tu é sempre muito bem-vinda no canal Viver Plenamente, com tuas contribuições, sempre muito importantes, porque eu lembro que tu estiveste conversando conosco, muito importante, sobre a dispneia paroxística noturna, né? Então, inclusive, o quanto isso te fazia padecer e o quanto procurar auxílio, procurar medicação, procurar aparelho apropriado foi alguma coisa que te formou a tua vida. A autoestima não é diferente. E a gente sabe que a pessoa que tem baixa autoestima, ela não vai aderir ao tratamento, ela não vai se valorizar, como tu estava definindo, né? A autoestima é como é que a pessoa se vê, né? E muitas vezes a pessoa se vê muito feia, muito mal, muito incapaz, muito fraca, muito doente. E essas coisas todas, conforme tu estava trazendo, tem muito a ver com todo o sistema que a gente vive, e a autoestima não é alguma coisa que nasce de hoje, para amanhã, é uma progressão. E assim como ela foi criada, mal criada, vamos dizer assim, ela pode ser recriada. Isso vai depender. Inclusive, eu estava assistindo um vídeo de uma mesma psicóloga que tu me passaste uns vídeos sobre a terapia do luto, falando sobre a questão de cocriação de uma outra realidade, né? Eu na escola, eu era minimizada, eu era assim maltratada, eu sofria bullying, embora pela minha idade essa palavra nem existia, mas era uma outra maneira, né? Por exemplo, eu tive um coleguinha que no tempo que a professora botava de castigo atrás da porta, o Plínio. Eu estava no segundo ano primário, para te ter uma ideia, né? E o coitadinho do Plínio estava de castigo atrás da porta da turma toda. E o Plínio não conseguiu segurar e fez xixi nas calças. Então, fez xixi que correu pela sala toda. Então, aquilo ali, com certeza, deve ter marcado Plínio o resto da vida, Com porque ele certeza. passou, o apelido dele a ser mijão. Então, assim, quando queriam chamar, tá lá o mijão no fim da fila. Ah, professora, a prof está chamando o mijão, sabe? Então, assim, ó, eu acho que para se livrar de uma coisa dessas, com certeza ele precisou se tratar, né? Por causa que são coisas marcantes, né? Agora nós tínhamos, assim, atitudes práticas para fortalecer a autoestima. O que que nós podemos conversar com as pessoas? Como é que a gente pode mexer nesse diálogo interno, né? Que é aquele diálogo que condena, que está sempre reprimindo a pessoa, que tá vendo como tu não pode, tá vendo como tu não sabe, tá vendo como tu vai errar de novo. Eu conheço gente, tem uma amiga minha que nunca conseguiu aprender a dirigir por conta dessa insegurança. Só que também ela tem um marido, que aí entra toda a relação familiar, eu sei lá o que que acontece, que mexe com esse homem se a mulher souber dirigir, porque na verdade saber dirigir é uma independência, fica independente, né? Ela consegue ir para onde ela quiser, a hora que ela quiser. E isso não é uma coisa que no relacionamento deles ele consiga permitir. Então, assim, ó, ela não consegue aprender a dirigir. Assim como, por exemplo, nós já tivemos, eu trabalhava com um grupo do peso, pacientes obesas. E aí vem vindo, cada semana uma levava o caderno para escrever que dificuldades teve, quais eram as tentações, qual era a coisa que mais fazia ela sentir aquela vontade compulsiva de comer. E aí, quando ela conseguiu emagrecer 3 quilos, olha, vamos festejar. O marido levou para uma pizzaria onde tinha rodízio de pizza. Tu pode comer até te empanturrar. E ela adorava as pizzas doces. Então, por aí tu vê assim, ó, que é um boicote, né? Então, eu acho que nessa questão da autoestima, Martinha, tu tinha que falar sobre os boicotes, né? Exatamente. Na terapia cognitivo-comportamental, se fala muito nas crenças, né? Crenças são exatamente essas coisas que acontecem na nossa vida e a gente acredita naquilo, né? Então, se eu sou, quando a pessoa se acha que é incapaz de fazer algo, eu sou incapaz de dirigir, né? Então, enquanto ela está pensando dessa forma, jamais ela vai, né, ter uma resposta diferente.
né? Então, a Segurança gente para dirigir. nós precisamos trabalhar em cima desses pensamentos disfuncionais. Esses pensamentos que cada vez que eu digo eu não consigo dirigir, então está reforçando, né? E ela emite essa mensagem para o cérebro e ele vai responder, vai mandar uma mensagem motora de que ela jamais vai conseguir ter reflexos, enfim, conseguir essa questão, né? E retomando, assim, então, a questão do conceito da autoestima, que tem a ver, né, com percepção de si mesmo, o conceito que temos de nós mesmos, tem a ver com amor próprio, né, o quanto eu gosto de mim, o quanto eu me aceito, e na dor crônica, isso, a nossa autoimagem, ela é afetada diretamente, exatamente por essas questões, né? A pessoa sente tristeza por não conseguir mais determinada coisa, a falta de motivação, Cris, está exatamente ligada nessa questão, né? Essa falta de motivação de querer, né, ir em frente, fazer o que tem que fazer, a pessoa não se prioriza, né? Ela se sente diminuída, então ela sempre acha que ela é menos que o outro, que ela, né, e acaba se isolando, né? Porque ela, exatamente por isso, porque ela não se sente aceita, né? E aí ela tem que encontrar meios, né? Ter atitudes diferentes, uma posição mais positiva, tem uma ação mais positiva frente à vida, né? Então, tipo assim, bom, eu tenho essa condição, mas o que que eu posso fazer? Então, já que eu não posso isso, o que que eu posso, né? E tem algumas orientações, né, que a gente recomenda para que Sim, as pessoas possam se parabenizar sempre pelo aquilo que conquista, que consegue fazer. conseguir fazer, né? Então, assim, tem algumas atitudes que a pessoa precisa repensar com relação aos seus hábitos, né? Então, assim, ó, e são coisas, Cris, básicas, que começam pela alimentação saudável, né? A pessoa modificar hábitos de alimentação, praticar alguma atividade física é extremamente importante, colocar o corpo em movimento, né? Caminhar, enfim, qualquer atividade que a pessoa consiga fazer. Se eu não consigo correr, mas eu posso caminhar. Se eu não consigo caminhar, que eu sentado eu movimento os meus pés, né? Então, ver o que eu consigo fazer. Cumprir com as recomendações médicas, não é? E com o que os familiares também dizem, porque muitas vezes, Cris, eu convivo muito com pessoas idosas que, às vezes, os filhos estão dizendo, mãe, o pai, façam isso, e eles não querem ouvir os filhos, né? Tem uma questão, assim, também, de não ouvir, de não aceitar aquilo que as pessoas estão falando, né? Acho que é bobagem, mas eu já fiz, isso não deu certo, isso não... é bobagem, né? Tomar muita água é bobagem. Então, assim, eles têm que ouvir, né? Cumprir as recomendações e as orientações das pessoas que estão falando coisas para ajudar, buscar informações sobre aquela questão que a pessoa está. Por exemplo, quando eu descobri que eu tinha apneia do sono, eu fui buscar, fui ler, saber o que, que é, né? A gente tem que buscar informações para saber o que, que a gente tem que fazer. Buscar ajuda psicológica, Cris, às vezes é muito importante, porque a pessoa tem uma tendência a se isolar, né, e acaba entrando numa depressão, fazendo um quadro depressivo, muitas vezes difícil de retornar. Sozinho a pessoa não vai conseguir. Valorizar os pequenos progressos, como tu falaste, né? A questão de agradecer, né? Ter gratidão por poder fazer determinadas coisas, obter momentos de lazer, encontrar prazer em alguma coisa, falar o que sente, né? Botar para fora, não fique guardando só para si, não é? As lamentações, as tristezas que se envolvem, que realmente são coisas que geram tristeza, mas a gente tem que saber lidar com isso. Cuidar do nosso corpo com carinho, né? Oi, Cris. Concordo. Na verdade, assim, ó, nós estamos sendo bombardeados diariamente pelas notícias na televisão e pelas situações todas desta coisa de feminicídio, né? E, na verdade, eu Exato. estava lendo, na New England, eu estava lendo uma reportagem sobre a questão, e me chamou a atenção, porque justamente nós tínhamos conversar sobre autoestima, e que na gênese disso tudo, no perfil destas mulheres que morrem, a questão da autoestima está bastante comprometida. Não é que não, assim, ó, não se justifica nada do que está se passando, mas assim, ó, aquela coisa não começou de ontem para hoje. Quando ela Exato. termina com a morte, ela vem vindo. Ela não nasceu subitamente de uma questão que
digamos assim, um quebra-prato em casa e ali partiu. Não, ela tá vindo num crescente, onde tu tá escutando alguma coisa assim de que tu não vale nada, teu corpo não vale nada, teu isso não... Eu cheguei a atender uma moça que, por exemplo, assim, ó, a queixa do marido não querer mais estar tendo relações sexuais com ela, é por causa que ela tinha a vagina muito frouxa, estava muito larga, entende? Então, assim, ó, até esse tipo de coisa ela Culpando. vai assim, ó, vai massacrando o ego da pessoa, vai deixando assim com a vaidade completamente comprometida. Até porque também nós temos o massacre de uma sociedade que valoriza a juventude, o turgor da pele, a musculatura definida, a magreza, né? Então, todas essas coisas, as redes sociais. Então, são todas coisas que massacram a questão da autoestima de alguém que já tenha propensão a suportar a ir indo para baixo com essas questões. Exatamente, pegando esse gancho da questão do feminicídio, né? Muitas mulheres, não só o feminicídio, mas mulheres que convivem, por exemplo, com maridos alcoolistas, enfim, que enfrentam uma série de outros tipos de violência também, né? A questão da autoestima delas, se você for fazer um estudo da autoestima dessas mulheres, por que elas se submeteram ao longo da vida a esse tipo de situações, né? Porque, no fundo, elas acham que elas não são merecedoras de uma vida melhor. Elas, né, elas estão pagando por algo que elas devem ter feito. Então, né, então tem uma questão, assim, bem comprometedora da questão da autoestima delas, sim, não é? Por que elas aceitam isso? Aceitam, né, essas questões abusivas, né? Então é porque elas, no fundo, elas acham que elas são até merecedoras daquilo. Elas não conseguem romper, mas no momento que elas conseguirem dar o primeiro passo para frente e conseguir se enxergar a si mesmas e ver que elas têm valor, sim, né? E que elas não merecem aquilo, que elas podem ter uma vida digna, elas vão dar o passo em frente. E uma outra coisa, pegando essa questão, né, da questão do cuidado do corpo, com carinho de si mesmo, né, que é muito importante a pessoa se olhar não só como ser humano, olhar para o seu cuidar do seu corpo também, não é? Porque nós nascemos, né, para ter prazer, o princípio do prazer da vida, né? Então, assim, a pessoa quando está com a baixa autoestima, que ela procure fazer massagem, sentir sensações agradáveis, usar creme no seu corpo, não é? Buscar um banho relaxante, enfim, buscar Uma sensação de volta bem. na quadra, um quarteirão, uma ida numa praça, uma Enfim, frequência num grupo, novamente buscar se né, forçar a sensação fazer. de bem-estar, colocar um perfume no ambiente, né? Buscar, como eu sempre digo, a vida é um passeio, né, Cris? Eu comparo a vida com um passeio. E todos nós, mesmo, né, a gente tem que fazer esse passeio, a gente tem que botar uma roupa bonita para um passeio, tem que botar um calçado confortável, é ou não é? A vida é assim, nós temos que se sentir bem, calçado Todo confortável, dia. rosto, não é? Enxergar beleza em tudo, mesmo onde não, aparentemente não, mas a gente tem sempre algo que valorizar, que achar bonito, né? Ter amor próprio, não se cobrar tanto, né, Cris? Porque a gente acha que tem, como tu disse, tem que ser perfeito, tem que ser feliz o tempo todo. Não é bem assim, a vida, nós temos que encontrar meios, né, para nos adaptar às situações e não nos cobrar tanto. E então que esse passeio, né, na vida, que a gente possa fazer esse passeio da melhor maneira possível, fazer boas escolhas, encontrar caminhos, novos jeitos de caminhar, não é? Porque todos nós merecemos ser felizes. E a autoestima, não é a base da nossa vida, da nossa autoimagem e de uma vida plena e feliz. Eu acho que dá para mim dizer o seguinte, Martinha, a autoestima é um processo, não é um destino. E por tudo que tu está falando, nós estamos vendo que tem uma caminhada, né? A gente pode, num determinado momento, ter aquele download, assim, cair na real, e aí, assim, a partir daqui, vou modificar. Muito obrigada, minha querida. Pode ficar sabendo que eu vou te convidar mais vezes, porque tem muito assunto ainda. Tá certo? Tchau, tchau a todos. Tchau.